Parece que a nossa vida, ela mais se parece com um quebra-cabeças, onde as mudanças parecem ser tão constantes. Perceba que cada vez as mudanças, elas são mais rápidas. E parece que nós não conseguimos acompanhar essas mudanças. E por não conseguirmos, passamos a ser moldados e mudados por essas transformações. Então, o pensamento contemporâneo, ele domina a mentalidade das pessoas. E com isso, as pessoas parecem se tornar de plástico. Pastor, o que seria uma pessoa de plástico? Ou seja, é alguém que está sujeito a essas constantes mudanças e redefinições. O plástico, ele é um material flexível. Você consegue moldá-lo, você consegue fazer do plástico uma rosa, uma arma de brinquedo, um carro, uma bola. Então, ele é um material que ele é sujeito a alterações. Isso é muito válido para nós pensarmos sobre isso, porque será que nós, a Igreja do Senhor, por vivermos num mundo cada vez mais de constantes mudanças, será que esse pensamento contemporâneo vai nos sujeitar a ponto de nós estarmos sujeitos a essas transformações? Então é por isso que as pessoas cada vez mais, elas se sentem usadas, como se elas fossem parte de uma investigação sociológica, de uma manipulação econômica, tecnocrata, política, social, religiosa, tecnológica. Você não percebe isso às vezes? Parece que você está sendo usado por alguma coisa, né? Você vai assistir lá uma televisão, você fala, eu quero ficar com a cabeça distraída agora, deixa eu assistir um programa aí na Netflix. Você não tem a sensação que às vezes parece que você está assistindo algo e aquilo está tentando te sujeitar, te manipular em alguma coisa? Manipular a sua opinião a respeito de alguma coisa, de algum assunto religioso, político, tecnológico. É assim, no trabalho, no campo do entretenimento, em tudo. E o problema disso, querido, é que a vida, ela vai ficando cada vez mais sem graça. Por que a vida vai ficando sem graça? Porque são tantas as mudanças, são tantas as transformações, que praticamente não dá tempo das pessoas se apegarem sentimentalmente com algo. Não sei se você percebeu, mas é assim. Antigamente as pessoas, por exemplo, iam em determinado restaurante como uma tradição, comia naquele restaurante, conhecia o nome do garçom. Hoje em dia é cada vez mais impossível isso, né? Você sabe o nome do garçom do McDonald's? Sabe quem fez a sua comida? Não tem nem ideia. Então essas experiências que estão cada vez mais evoluindo, vão tornando a experiência de viver algo cada vez mais descartável. Digamos que sem paixão. Repare o quanto as pessoas não têm paixão nas coisas hoje. Eu fico olhando os jovens de hoje, é algo até deprimente. Eu quando tinha 12 anos, eu pensava assim, nossa, eu vou fazer 18 anos, eu quero tirar a minha carta de motorista e comprar um carro. Os jovens não estão pensando mais assim hoje. Os jovens pensam assim, não, eu quando tiver 18 anos eu vou andar de Uber.
A nossa sociedade, querido, ela vai praticamente, digamos que, sendo transformada num ritmo tão acelerado que não dá tempo das pessoas sentirem paixão por praticamente nada. As pessoas não são apaixonadas mais por uma profissão. Isso acontece no campo da igreja também. Antigamente era uma tradição, né? A pessoa ser de um ministério, de uma igreja. Hoje é cada vez mais incomum isso. Então, não há apego com pessoas. Isso é muito sério. Porque parece que o universo está silencioso a todos esses acontecimentos. Mas isso revela algo. Isso revela, na verdade, querido, que o homem, ele continua se afastando do Deus que o criou, do Deus que sustenta. E olha como é importante nós pensarmos nisso. Porque se já não fosse as constantes mudanças, das quais tiram o prazer da vida, amém? Participem em nome de Jesus, amém? Reparem como tudo é muito dinâmico. Você chegou na sexta-feira dizendo, oh glória, fim de semana, vou descansar. Amanhã já começa tudo de novo, não é? Aí você já está aqui falando, oh, meu Deus do céu. E agora? Então parece um ciclo repetitivo, mudanças, e parece que não dá tempo de você parar, respirar, descansar, contemplar, desfrutar de algo. Se isso já não fosse o suficiente, irmãos, essa vida incompleta, nós ainda temos algo nos nossos dias, que é muito importante nós pensarmos sobre isso, que é justamente o pensamento relativo. Ou seja, parece que agora tudo é relativo. Então, o sintoma não é apenas a solidão, o tédio, o vazio. Nós temos que lidar também com um sentimento pior do que esse. Qual? Que é a realidade que nada faz sentido. Eu li um livro do Douglas Wilson, onde ele contava uma história que aconteceu com ele na faculdade, e o livro é a alegria dentro da medida do possível. E ele dizia que numa faculdade de artes, isso foi lá nos Estados Unidos, os artistas precisavam apresentar as suas obras meio que como cartão de apresentação, como currículo, para aqueles que seriam selecionados e continuariam com a bolsa na faculdade. Então um artista, ele fez um quadro, né, dessas obras modernistas, que não fazem muito sentido, e ele pintou e ficou olhando para o quadro, e ele disse, não está legal. E aí ele colocou, inclinou um pouco para a direita, e disse, ainda não é isso. Aí ele inclinou para o lado esquerdo e falou, não é isso. Quando ele virou a obra de ponta cabeça, ele teve ali um insight e disse, é isso. Agora faz sentido para mim. Queridos, esse é o homem ocidental, pós-moderno, pós-cristão, que paga o preço terrível pela falta de referencial da verdade no mundo sem Deus. A tela criada por um artista de valor, alguém que tem o dom de pintar, o dom refletido, criativo, que Deus o deu, essa tela agora foi feita à imagem do seu próprio Deus. E ele se tornou o pai desse pintor. Ou seja, não é o pintor agora que tem um valor referencial que determina, é isso, esse é o quadro, eu estou pintando, ele vai refletir o que eu quero. Agora é o quadro que abduziu a imaginação, e são as coisas que passam agora
a determinar os valores, as relações a esse indivíduo. Então, nesse caso que eu contei do quadro, o Criador acabou sendo moldado pela sua criação. E esse é o reflexo da nossa sociedade hoje. Perceba, as pessoas elas lutam para ter algo e depois elas acabam dominadas por aquilo que elas lutaram para ter. Você vê o cara falando assim, não, eu quero fazer uma faculdade, eu penso num trabalho, e aí ele faz a faculdade, ele alcança o trabalho, e aí depois ele precisa fazer terapia. Por quê? Porque o trabalho do qual ele sonhou está cansando ele. Não é assim? Ele precisa fazer a terapia por quê? Porque agora ele não está entendendo como é que estão as coisas na vida dele, porque nada faz sentido. Mas você não sonhava essa vida? Você não estudou para isso? Você não se planejou para isso? Um exemplo clássico que nós temos é a tecnologia. Já percebeu o quanto nós somos dominados diariamente pela tecnologia, irmãos? Hein, gente? Alguém consegue fazer alguma coisa aqui sem tecnologia? Quem usa o Uber? Você não consegue ligar para o Uber lá no orelhão. Onde tem um orelhão aqui? Para me ligar para o Uber. Você sabe que outro dia eu procurei um orelhão e não achei, irmãos? Não tem, você precisa de um celular. Mas não basta um celular, você precisa de internet também. É assim. Você não consegue assistir mais televisão se não for a tecnologia, não é verdade? Comida. Você não pede comida do iFood? É assim. Não tem mais aquele negócio de... Não, pega a lista telefônica para a gente achar uma pizzaria. Alguém ainda faz isso ainda, irmãos? Ao ver essa aqui, ó, pizzaria Estela, deve ser boa, hein? Pede lá. Não tem isso mais. Nós nos tornamos refém de um mundo cada vez mais sem verdades. E a Bíblia diz isso em Isaías. Sim, a verdade parece ter sumido. Repare que esse pensamento relativo, por vezes, a própria igreja absorve ele. Não existe uma verdade sólida a respeito disso. Tudo é relativo. Parece que a igreja não está conseguindo mais se posicionar a respeito de determinados assuntos, porque parece que nem ela sabe mais o que é certo, o que não é certo, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bíblico, o que não é bíblico. Esses são os reflexos de uma sociedade que é escravizada pelo consumo, pelo trabalho, pelo sucesso, pela tecnologia, por um mundo sem sentido, que torna as mudanças cada vez mais frenéticas e rápidas, e com isso a vida parece não ter graça. Mas sabe, queridos, Eclesiastes é a melhor notícia para esse homem confuso, perplexo, pós-moderno, pós-cristão. Eclesiastes, ele é um livro para quem quer voltar a viver. Para a pessoa que está cansada da rotina, de ter que com tristeza comer, beber, receber o seu trabalho, o seu salário, sem ter o senso do prazer em todo esse processo, sem ter a noção da felicidade do qual Deus preparou para o homem desfrutar enquanto ele usufrui todas estas questões da vida. De onde vem o prazer? Para que serve o prazer? O que ele significa? Eclesiastes é esse livro que vai tratar a respeito disso. Por isso Eclesiastes, ele é um livro da pessoa que pensa. Ele é um livro da pessoa que analisa a vida, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de entender Eclesiastes, porque parece que Eclesiastes é um livro muito carrancudo,
Parece que o autor estava de mal com a vida, tudo era ruim para ele, nada prestava. Não, não é isso. Na verdade, o autor, ele se vê perseguido por questões. E a partir do momento em que ele começa a se perguntar e a pensar, em Deus ele começa a encontrar respostas. Então Eclesiastes é um livro que tem como preocupação central aquele desejo fundamental de todo ser humano, que é de ver como totalidade, como a sua vida se encaixa num plano, num propósito de Deus. Eu acho que todo mundo é assim. Ninguém quer comer apenas por comer, ninguém quer trabalhar apenas por trabalhar, ninguém quer vir na igreja apenas por vir na igreja, ninguém quer se casar apenas por se casar. Eu acho que todo mundo, todo ser humano tem essa dúvida central no coração, que é encontrar totalidade de propósito naquilo que está fazendo. Não é verdade? Pastor, eu quero encontrar propósito naquilo que eu estou fazendo. E Eclesiastes é um remédio, porque ele nos ajuda nisso. Será que essa era atual, doentia, será que essa época que a gente vive, ela pode ser desfrutada, aceita, entendida de algum modo que se encaixe nesse propósito de Deus para a vida? Ou será que nós vamos ser meio que neopuritanos e vamos rejeitar tudo? Não, a música não serve para nada. Não, a comida não serve para nada, a bebida não serve para nada, o casamento não serve para nada. Eu tenho que ser uma pessoa, um eremita, uma pessoa que vai se abster de todos os prazeres, porque isso aí leva tudo ao inferno. Ou será que não? Ou será que essa vida que Deus nos deu, se compreendida da forma correta, ela pode se encaixar, ela pode ser entendida num propósito eterno? Amém, queridos? Então, repare que nós... Amém, queridos? Repare que a gente já começa a pensar onde se evidenciam as questões da vida perante essas constantes mudanças, transformações que às vezes nos deixam perplexos. São tantas as mudanças. Aonde se encaixa a providência divina? A gente falou tanto aqui na igreja de providência divina. A providência divina de um Deus sábio. Aonde ele está? Quando aparecem os sofrimentos, inclusive do próprio povo de Deus, porque o próprio povo de Deus também sofre. Ou será que nós vamos falar igual algumas pessoas no mundo? Ah, Deus não está presente, por isso há o sofrimento. Então, queridos, nós usaremos essa nova série de Eclesiastes para promover uma definição bíblica entre Cristo e a cultura que nós vivemos, entre Cristo e o nosso dia a dia, entre Cristo e o seu trabalho, entre Cristo e você comprar um celular novo, entre Cristo e você estar numa festa, entre Cristo e o seu namoro, entre Cristo e tanta coisa. E a gente vai ver que a nossa relação com Jesus, ela vai além de um ato religioso secreto, mas ele engloba toda a nossa vida nos seus mínimos detalhes, e é por isso que a gente fala de cosmovisão, porque é toda a tua relação com a vida de acordo com o olhar de Jesus. Amém, queridos? A verdade, irmãos, é que hoje parece que muitos cristãos estão subjugados por um consumismo cultural pós-moderno. Então a necessidade de estudar Eclesiastes, ela é grande. Porque é verdade que nós estamos sobrecarregados com ideias que na maioria das vezes são contrárias à condição de alguém que é portador da imagem de Deus. Entende?
Pode ser que aquilo que a gente esteja falando esteja completamente em oposição do que a Bíblia fala. Pode ser que aquilo que nós estamos consumindo esteja em completa indisposição com o que Cristo diz. E o problema é que a gente vai nadando nesse redemoinho, nadando, e você vai sendo moldado pelas coisas do mundo, e o cristão ele vai tomando, digamos que adotando soluções para a sua vida, que são cada vez mais parecidas com as atitudes pagãs e não com a atitude cristã. Querido, será que a atitude que eu tomo como marido, como pai, como filho, como irmão, como trabalhador, como servo, como empregado, como cidadão, ela é mais parecida com a atitude de um pagão? Ela foi adotada, mesmo que seja inconscientemente, ou não? Ou ela é ortodoxa, ela é bíblica? Ou você vai dizer, não, ela não se parece com algo da nossa sociedade, mas ela é cristã. É nisso que nós temos que pensar. Então, primeiro eu apresento para você um mundo que está doente, um remédio para esse mundo que está doente, que é o livro de Eclesiastes. E nós temos que entender o porquê da mensagem de Eclesiastes. Amém, queridos? Por que esse livro foi escrito? Por que alguém decidiu que esse livro tinha que estar na Bíblia? Irmãos, será que o resultado desta resposta, né? Ele tem que ser deixado à preferência pessoal, então o que cada um pensar tá bom? A subjetividade de cada leitor, eu acho que Eclesiastes está aí porque fala sobre tempo. Eu penso que não, irmãos. Porque se fosse assim, Eclesiastes ele poderia ser um livro que nos ensinaria a ter conclusões que poderiam ser até opostas umas da outra. Por exemplo, ou você poderia ser uma pessoa extremamente pessimista com a vida, nada faz sentido. Aí você está lá no momento de prazer, lá você para e fala assim, não, isso não faz sentido. O que te tornaria uma pessoa extremamente pessimista, um cético, alguém extremamente melancólico. Ou você poderia tirar o oposto disso e ser uma pessoa hedonista. Uma pessoa que acha que não, que Eclesiastes na verdade fala de uma vida ativamente alegre, da fruição da vida. Então aproveita, se lança aos prazeres, se lança à alegria, e não compreender o que seria esse prazer, e acabar tornando esse prazer em impiedade. Então não, Eclesiastes não é um livro que o que cada um quiser interpretar, interprete. O que cada um quiser entender, que entenda. Para nós termos a perspectiva correta desse livro, é importante que a gente primeiro aceite qual era a intenção, o propósito real, que foi declarado pelo próprio autor. Tinha uma corrente filosófica que chamavam-se os originalistas, que eram aqueles que diziam que o texto tinha que ser compreendido na mentalidade do autor. Eu acho que a gente vai precisar de um pouco disso, de ler o livro e ver o que Salomão estava querendo dizer. Pastor, e o que ele estava querendo dizer? Vamos à conclusão do livro. Embora a gente ainda vai chegar à conclusão daqui muitas semanas, mas vamos a uma conclusão. Abra em Eclesiastes capítulo 12. Vamos lá no finalzinho do livro. Esse aqui seria uma espécie de epílogo. Pastor, o que é um epílogo? No livro você tem o prefácio, né? Ou prólogo, que é o início, que é a primeira página que vai contar mais ou menos tudo aquilo que você vai ler no livro. E no final do livro você tem um epílogo que contou praticamente, que conta tudo aquilo que você já leu. Então é o arremate, é a finalização.
capítulo 12, versículo 8 diz assim: que absurdo, que futilidade, tudo é o que, gente? Ilusão, vaidade. Exclama Kohelet, o sábio. E finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Além de ter sido sábio e mestre, Kohelet também ministrou grande conhecimento ao povo. Ele ouviu, analisou e colecionou diversos provérbios. 10. O sábio procurou achar palavras inteligentes e agradáveis e escreveu com destreza e justiça seus muitos discursos plenos de verdade. As palavras do sábio são como pregos bem pregados, como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Atentai, pois, filho meu, a mais a esse conselho. Não há limites para produzir livros, e estudar demasiado faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Opa, olha qual é a conclusão. Ama reverentemente a Deus. Tem uma tradução que diz teme a Deus. Alguém tem essa tradução? A maioria, tá vendo? Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Pois Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem ou quer seja mal. Amém? Olhem para mim, queridos. Então, a obra de Eclesiastes, ela não resultou de uma mera experiência pessoal. Não, irmão, não era só o que um cara velho, que já tinha experimentado de tudo, vou escrever sobre a vida agora. Repare que nós lemos aqui, que as palavras foram concedidas por um único pastor. Então são palavras inspiradas, que receberam a inspiração de Deus. E os versículos 13 e 14, eles revelam quais são os dois grandes temas do livro de Eclesiastes. Pastor, eu achava que o tema do livro de Eclesiastes fosse tempo, fosse comer, beber e se alegrar, fosse ter juízo, ou tudo é vaidade, ou tudo é ilusão. Não. Os dois principais temas de Eclesiastes são: tema a Deus, versículo 13, tema a Deus, obedece os seus mandamentos, porque você foi criado para isso. Versículo 14, porque Deus conduzirá a juízo tudo que foi realizado. Ou seja, os dois temas são temor a Deus e há um tempo estabelecido para o juízo divino. Posso ouvir um amém mais alto aí? Então, de maneira surpreendente, o tema principal de Eclesiastes não é tudo é vaidade. Não é isso. Eu achei que era, pastor, mas não é. Não é que nada faz sentido. Isso que você está fazendo não tem sentido nenhum. Está trabalhando aí, irmão? Não tem sentido isso. Está comendo aí, irmão? Não tem sentido isso. O tema principal de Eclesiastes não é isso. E se a gente fizesse uma leitura superficial, a gente poderia concluir erroneamente que se trataria disso. Mas a chave desse livro é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Aliás, o próprio Salomão disse isso em Provérbios 9:10, que o temor ao Senhor é o quê? Solta aí. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer
A divindade é o pleno sentido do conhecimento. Walter Kaiser Jr., queridos, que é sem dúvida nenhuma um dos maiores biblistas do Antigo Testamento, ele vai dar uma conclusão para o que seria temor. Olhem para mim. Quando fala temor, o que você entende por temor? Quando fala temor, você já imagina que você tem que ficar com medo, que você tem que colocar um pé para trás, vigiar, porque tem um Deus lá que é cheio de personalidade, hein? E qualquer coisa que você fizer, Ele está disposto a te punir. Essa é uma compreensão equivocada a respeito de temor. Olha o que ele diz. Esse temor não é um sentimento extraordinariamente de terror. Presta atenção. Esse temor não é um sentimento extraordinário de terror, mas é uma atitude de receptividade que se manifesta em confiança, obediência e amor para com Deus vivo. Atitude semelhante à de Abraão no Monte Moriá, quando ofereceu o seu filho ao Senhor. Então, esse temor significaria viver de uma maneira mais abundante. Quer ver onde a Bíblia fala isso? Olha Provérbios, volta um pouco aí, Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é a fonte da vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Agora capítulo 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz, em segurança. Agora capítulo 22, versículo 4. A recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, honra e a vida. Olha para mim, irmãos. A gente precisa tirar da nossa concepção que temor ao Senhor é isso aqui, ó. Irmão, você precisa temer ao Senhor. Não vai nessa festa, não. Ou então, irmão, você precisa temer ao Senhor. Não faz isso porque é pecado, senão você vai para o inferno. É por isso que, corretamente, a Bíblia King James, ela vai usar a seguinte expressão: ama reverentemente ao Senhor, ao invés de colocar teme. Porque sempre que a gente fala de teme, a gente já fala de algo que nos dá medo, terror. Um Deus que parece ser até um Deus mau, que está doido para nos punir. Não. A concepção ideal para a palavra temor é você amar a Deus. Posso ouvir um amém mais alto aí, queridos? É você ver a vida de uma forma mais abundante. Ora, eu te faço uma pergunta. Por que uma pessoa criada à imagem de Deus deveria suportar tristemente a vida como se fosse uma carga, apenas para enfrentar o juízo? Então essa vida que a gente tem, ela é só um fardo, é só uma carga que a gente carrega para chegar diante de Deus no juízo. E se deparar com Deus, que alguns ele vai aceitar como filho e outros não. Acho que é mais do que isso. A vida precisa ser encarada como uma dádiva, como uma graça. E aí quando a gente encara a vida como uma dádiva, como uma graça, a gente começa a amar a Deus reverentemente. Não é temer ou ter terror, porque Deus é um pai cruel, mas é amá-lo porque Ele é um Deus bom, que se compadece dos seus filhos. Pastor, então como a gente tem que encarar a vida?
pessimista diante do juízo ou otimista diante do juízo? Então você vai perceber, querido, que Eclesiastes, ele não pode nos ensinar ao mesmo tempo ter uma vida dura, asceta, que a gente rejeita tudo, porque tudo é vaidade, tudo é pecado, e muito menos ser uma pessoa que se entrega aos prazeres da vida como se não tivesse amanhã. E a melhor coisa é fazer o quê? Comer, beber, porque amanhã você vai morrer mesmo? Não. Porque se isso acontecesse, o autor estaria envolvido numa série de contradições. E ele não estava. Na verdade, Salomão, ele trabalhou numa ideia que todo mundo trabalha. Qual é? De encontrar uma solução para o problema chamado humanidade. De encontrar uma solução para esse aspecto do mundo que vive procurando o propósito, mas nunca encontra. E ele vai dizer que esse conhecimento só pode vir do Criador. Amém, queridos? A vida e todos os benefícios concedidos por Deus é incapaz de promover uma espécie de sentido, propósito, valor, quando alguém se apropria dessa vida de forma fragmentada. Entendeu? Então não adianta você chegar para mim e falar assim, ó, pastor, eu vou descobrir o verdadeiro significado da vida. Saí do emprego, minha mulher saiu do emprego, e a gente vai viajar o mundo inteiro. Vamos virar mochileiro, vamos conhecer os Andes, vamos conhecer Machu Picchu, vamos conhecer a cidade do México, vamos conhecer a cidade do Cabo, e a minha vida vai ser assim, eu vou encontrar propósito, porque eu vou viajar. Querido, eu gostava muito de um chefe, que era o Anthony Bourdain, francês, e ele conheceu o mundo inteiro, ia nos principais restaurantes do mundo inteiro. Chegou uma hora que ele cansou da vida, ele morava num apartamento na Champs-Élysées, olhando para a Torre Eiffel assim, ó. Eu acho que todo mundo aqui gostaria de morar naquele lugar lindo. Paris, um museu a céu aberto. Sabe o que ele fez? Pegou o lençol no hotel, se enforcou e se matou. Comer, beber, viajar, você não vai encontrar o significado da vida. Outro vai dizer assim, então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar tanto, e vou comprar um terreno em Minas, e vou comprar um terreno não sei aonde, e aí eu vou descobrir o significado da felicidade. Não vai. Ninguém que se apodera da vida de forma fragmentada pode descobrir o significado real da vida. E é isso que Eclesiastes vai trabalhar. Na possibilidade de nós encontrarmos o verdadeiro propósito da vida, mas como uma dádiva do Criador. E não porque determinada área da minha vida me atrai para aquilo. Porque cada um é atraído para algo, né? Um quer viajar mais, outro quer descansar mais, outro quer trabalhar mais, outro quer estar mais na igreja, outro quer estudar mais. Não. Nós não podemos achar que de forma fragmentada alguém pode se apropriar de alguma parte da vida e achar que aquilo vai dar todo o benefício que ela precisa. Somente a vir a conhecer a Deus que alguém poderá começar a encontrar respostas para as questões da vida. E é nesse quesito que Eclesiastes se torna um livro muito mais, por incrível que pareça, irmãos, escatológico do que nós imaginamos. Porque ele vai dizer que a forma que nós vivemos hoje, em reverência a Deus, ela nos dará condições de nos encontrarmos com Deus diante de um acerto de contas. Por isso a forma que eu vou viver hoje, ela tem que ser de acordo com o conhecimento de Deus. Amém? Então, irmãos, nós estamos iniciando hoje essa série de estudos de Eclesiastes, muito profunda, uma série que vai trabalhar nas questões da nossa vida. Lembre-se, vivemos um mundo onde nada faz sentido, onde parece que a gente está montando um quebra-cabeças, mas um quebra-cabeça que foi embaralhado com outras peças. Parece que tem coisa que não encaixa.
Parece que tem coisa que... tem peça que não é do jogo. Imagine você montar um quebra-cabeça e depois perceber que ele era um quebra-cabeça branco. Não tinha figura, não foi impresso nada nele. Parece que a vida está assim. E esse autor, inspirado por Deus, recebeu as palavras do bom pastor. Ele nos ajuda a compreender melhor a vida, a não ter uma visão pessimista da coisa, carrancuda, e por outro lado, não se entregar aos prazeres e às paixões como o mundo faz, mas descobrir que essa vida que Deus nos deu é uma dádiva, é um presente, e ele precisa ser vivido na expectativa da eternidade. Viver dia após dia no temor ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Não é vir para a igreja, irmão, buscar uma bênção de Deus porque você está com medo do diabo ou com medo do próprio Deus. Não é isso. Mas ter um modo de viver que é reverente a Deus, que revela o seu amor a Deus. Amém, queridos? Por isso nós precisamos estudar muito eles. E semana que vem eu quero continuar com você, em nome de Jesus. Mas por hoje, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. O quê? A minha forma de viver tem que ser em amor a Deus, pela expectativa da eternidade. Eu não estou dizendo que viver em amor e reverência a Deus pela expectativa da eternidade vai fazer de você uma pessoa carrancuda que vai rejeitar qualquer prazer que essa vida pode dar. E por outro lado, não vou dizer para você que você tem que se entregar aos prazeres como se não existisse eternidade. Então qual é a forma correta, pastor? A gente vai falar mais disso semana que vem. Como relacionar a tua vida com Cristo e todas as dádivas que Ele te deu. Amém? Feche os seus olhos.